Olá, amigos. Vamos dar sequência ao nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos. E hoje nós vamos dar início à parte 1 do bloco 14. Esse bloco 14 que vai falar sobre a angústia, a prisão e a crucificação de Jesus. É o clímax da entrega de Cristo por nós, por um amor que nos constrange, um amor que nos resgata. E hoje nós vamos caminhar, vamos iniciar todo esse processo já chegando realmente no momento em que ele se entrega na cruz. Começando pela sua angústia no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, chamado Horto das Oliveiras, ou Getsemane. E nós vamos falar, iniciando a partir de Isaías, capítulo 53. Vou trazer essa profecia para vocês de 800 anos antes do ocorrido de Jesus ter morrido na cruz, antes de Jesus ter vindo até nós na terra. E Isaías já trouxe essa profecia para a gente sobre o servo sofredor. E ao comentarmos Isaías 53, nós vamos depois para Mateus capítulo 26, 36 a 46. Nas próximas partes desse bloco, nós vamos comentar sobre João 18 e 19, um pouco de Lucas 22 também, mas nas próximas partes. Hoje nós vamos focar em Isaías 53 e Mateus 26, 36 a 46, certo? Até agora nós já fizemos toda essa caminhada nesses blocos, desde a criação, a queda da humanidade, o plano de salvação se cumprindo no próprio Jesus que chegou até nós, todo o início da caminhada de Cristo nessa terra, a sua missão, todos os seus ensinos, milagres. Chegamos até a questão da Santa Ceia, que foi no finalzinho, e após a Santa Ceia, nós tivemos que ele, juntamente com os discípulos, foi já em Jerusalém, próximo da Páscoa, até esse jardim, esse Getsemane. E lá ele iria se preparar para ser entregue pelo traidor, que seria Judas, como nós já começamos. Mas focando agora em Isaías capítulo 53, vamos ver, como já disse, 800 anos que tudo isso acontecer, como Isaías profetizou, e praticamente tudo que Jesus viveu, a gente vai, talvez em algum momento mais para frente, mostrar as profecias, mostrando que tudo se cumpriu de acordo com o que no Primeiro Testamento já havia sido anunciado e se cumpriu em Cristo, tá certo? Então, Isaías 53, ele fala assim para a gente, o capítulo que fala do servo sofredor, o desprezo ao servo. Ou seja, os judeus naquele período, e até hoje, muitos deles, não compreenderam que Jesus viria inicialmente, a primeira vez, como um servo sofredor. Eles queriam um Jesus poderoso, político, que devisse e derrotasse Roma. Por isso, muitos não aceitaram a Cristo. Não entenderam que a primeira vez ele viria como um servo sofredor, se entregando por nós, carregando nossas dores, nossas culpas. E só na segunda vinda dele, na volta de Jesus, ele viria glorioso, ele viria em glória, em poder e grande glória, para tudo resolver de vez nesse mundo. Não houve essa compreensão, por isso que essa divisão muito grande entre os judeus que creram em Jesus e outros não, principalmente porque não entenderam, principalmente o livro de Isaías, que é o livro mais messiânico de todos, é o livro que mais falou e profetizou sobre Cristo, certo? Então, nos versos 1 a 3 de Isaías 53, fala assim: Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não apresentava qualquer formosura, não tinha boa aparência ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudessem ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à pessoa importância alguma. Assim como a gente viu em João capítulo 1, quando fala que Deus era o verbo, se fez carne entre nós, esse verbo foi rejeitado, não foi aceito pelos seus, veio para o que era seus e os seus não reconheceram. Aqui fala do desprezo, de que viravam a cara para ele, que nós menosprezamos a importância de Jesus ao passar nessa terra, que ele não foi reconhecido como o nosso Salvador, como Messias. Ele fala do desprezo, e eu falo que nós temos rejeitado a Cristo. Dos versos 4 a 6 e no verso 8, fala algo importantíssimo sobre o que resume o plano de salvação para a gente. Versos 4 a 6 e 8. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser.
Sobre seu corpo levou todas as nossas culpas e doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado foi por Deus, entre aspas. Ele recebeu o castigo de Deus em nosso lugar. Pela mão de Deus foi ferido e torturado. Deus permitiu isso de fato. Mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e não dele. E nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz. Esse sofrimento dele nos propiciou a paz. Caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas nós fomos curados. Mediante suas dores, suas feridas, nós fomos curados. Verso 6. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. E verso 8. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, foi morto por causa dos erros do meu povo, e ele foi golpeado. O que fomos em João capítulo 3,16, né? Que Deus amou tanto esse mundo, que deu seu único Filho unigênito para morrer por toda a humanidade. E quem cresce nisso seria salvo. Pela morte de Cristo, pelas dores que ele sofreu, e nós fomos salvos. Então, que resume todo o plano de salvação e se cumpriu tudo em Cristo. É muito belo, Isaías 53, um capítulo mais messiânicos que existe no Primeiro Testamento, né? Então, resume todo esse amor de Jesus, que mesmo sem culpa se entregou por nós para nos salvar. Pelas suas feridas fomos curados, né? E no verso 7, fala assim: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença de seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Então ele aceitou, ele se entregou. Ele é comparado ao cordeiro, aquele cordeirinho que seria morto. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele animalzinho, o cordeiro que ao ir para o abatedouro, muitas vezes ele não chora, ele não entra em desespero como um boi, por exemplo, uma vaca. Por isso ele é comparado também ao cordeiro e à ovelha. Ele se entregou, ele não questionou. Ele se entregou, como a gente vai ver nos próximos capítulos, aos soldados romanos, ele se entregou aos judeus, ele se entregou a Pilatos. Ele se deu porque ele quis, porque era a vontade de Deus, ele aceitou. Mas se ele não quisesse, ele não tinha aceitado. Ele se entregou sem fazer oposição, porque era a missão dele, né? Os versos 12 e 9 fala assim: por esse motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. E no verso 9 fala assim: foi contado entre os criminosos, né? E deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Então fala aqui, já profetizando, que Jesus foi contado entre os criminosos, porque ele foi crucificado entre os ladrões, que a gente vai ver, e na sua sepultura ele esteve com um rico, a sepultura de um rico, porque a gente vai ver que ele é de Arimateia, mais para frente, não podemos levar ele para uma sepultura de pessoa, dele própria, uma sepultura de ricos. Então ele foi contado entre os ladrões e ele foi sepultado numa sepultura rica, né? Enfim, todas as profecias estão aqui presentes, e no verso 11, para a gente finalizar Isaías 53, fala assim: logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado de sua obra, quando a sua missão foi cumprida depois do sofrimento, né? O empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. O Senhor, Pai, Deus Pai, vai aceitar esse sacrifício de Cristo e ele vai justificar. Jesus na cruz nos justificou, ou seja, as fases da salvação. Na cruz, Jesus justifica a justificação. Desde a criação e a queda, na cruz, Jesus justifica todas as nossas culpas e pecados. Nós somos justificados na cruz. Essa fase da salvação já passou. Hoje nós fizemos a santificação, que é após a ressurreição de Cristo, uma ressurreição, quem aceitar essa graça que Jesus nos trouxe, de ter pagado nossas dívidas, podemos ser salvos, nos santificando, nos separando para Deus. E com a volta de Jesus teremos a glorificação, que é a última fase da salvação. Quando Jesus voltar, nós seremos transformados e glorificados. E os mortos em Cristo serão ressuscitados e glorificados e transformados também para subirmos aos céus. São 3 fases da salvação: justificação, que ocorreu na cruz; santificação, que nós vivemos hoje até a volta de Cristo; e glorificação com a volta de Cristo. Então Isaías 53 nos ensina muitas coisas, né?
E a partir disso, 800 anos depois, a gente vai para Mateus capítulo 26, para comentar dos versos 36 a 46. Então, Mateus capítulo 26, dos versos 36 a 46, vamos comentar rapidinho aqui o enredo desse sofrimento de Cristo. No verso 36, eles falam que Jesus e os discípulos foram até o Getsemane, o Horto das Oliveiras. Esse Getsemane significa o local onde as azeitonas são pisadas, amassadas. Da azeitona saiu o azeite, o mais puro azeite, o símbolo do Espírito Santo, representando que Jesus seria pisado ali. Mas da mesma forma, Zacarias havia profetizado também no Primeiro Testamento que Jesus, em seu retorno, quando ele voltar na Nova Jerusalém, ele vai pisar, ele pisará então o Horto das Oliveiras, o Monte das Oliveiras novamente, ele não será mais pisado. Isso é profetizado também. Então ele foi pisado pela angústia ali nos Hortos das Oliveiras. No verso 36 de Mateus 26 a gente vê isso. No verso 37 e 38 a gente vê que Pedro, Tiago e João, os mesmos que presenciaram a transfiguração, eles foram convidados a se afastar um pouco com Cristo enquanto ele orava, devido àquela angústia tão grande que ele sofria. Então, se Jesus estava muito angustiado, a ponto até de chorar provavelmente naquele momento, ele fez o que devemos fazer. Quando estamos sofrendo e angustiados, qual a solução? Oração. Jesus foi orar, nos ensina isso até nesse momento. Tá certo? E no verso 39, Jesus nos ensina como orar. O verso 39 fala assim: seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feito não como eu desejo, mas sim o que tu queres. Ele se prostra, se humilha ao Pai e fala: se possível, Senhor, esse sofrimento não chegue até mim, mas não faça o que eu quero, faça a tua vontade, porque os teus planos são maiores e são o que realmente deve ocorrer. Então Jesus pede da maneira correta: ó Senhor, se possível, como a gente pode pensar, que essa doença passe, mas se o Senhor permitir que ela não passe, realmente é porque há algo maior para o reino de Deus. Nós temos que ter esse tipo de entendimento e confiar em Deus. Jesus nos ensina a orar. É assim que devemos orar. E aí, no verso 39, que a gente comentou agora, eu puxo para Lucas, capítulo 22, verso 44. Se vocês forem em Lucas 22, 44, é falado assim: e em grande agonia orava ainda mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas, que era médico, relata essa situação, que uma agonia, de um estresse, de uma situação de sofrimento tão grande, que a medicina hoje comprova isso, que o seu suor passou a transpirar em suas glândulas sudoríparas sangue. É o extremo, o que transcende o sofrimento humano, um nível de estresse tão alto, que Jesus suportou, chegando a suar sangue. Olha que prova de amor ele suportou por nós, né? E era só o começo, né? E aí, já sabendo o que ia acontecer, né? Logo viria Judas, traidor, como a gente vai ver nos próximos vídeos, né? Próximo vídeo. E aí no verso 41, já voltando para Mateus 26 novamente, ele fala assim: vigiai e orai para não cair em tentação. Sempre vigiar e orar para a gente não cair nas tentações. Porque o inimigo queria que Jesus desistisse daquele momento, ele desistisse e não cumprisse o plano de salvação e não nos justificasse, não nos comprasse de volta, né? O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Jesus falou: eu estou preparado, meu espírito, minha decisão devia estar preparada, mas a carne é fraca. Meu coração, minhas emoções são fracas. O Jeremias falou: nossas emoções são enganosas, mas o espírito está forte. Decisão diária, eu estou decidido a cumprir minha missão. Isso serve para a gente também, mesmo que nosso coração não queira: não vou estudar a Bíblia, não vou ler a Bíblia, não vou orar. A minha decisão é de estudar a Bíblia, a minha decisão é de orar todos os dias, a minha decisão é de fazer o bem, a vontade de Deus todos os dias, mesmo que o meu coração, a minha vontade, essa luta interior que Paulo fala, né? O que eu não quero fazer, eu faço. Essa briga interior aconteça. Façamos, decidamos. E aí, no versos 40 e no versos 42 a 46, Jesus vai orar e retorna. Por 3 vezes ele foi orar, e por 3 vezes ele voltou e encontrou João, Pedro e Tiago dormindo. Ele questiona vocês não conseguem suportar? Vocês estão dormindo numa situação dessa? E nós? Estamos vigiando, estamos orando? Ou também estamos mornos, dormindo nessa situação? Porque Jesus fala que é chegada a hora, viria o traidor. Também é chegada a hora para a gente. Jesus seria entregue naquele momento e Jesus está prestes a voltar nesse momento. Então é hora de nós nos decidirmos. É hora de nós tomarmos a decisão, nos levantarmos, como Jesus fala: levantem-se e vamos. Levantemos e tomemos a decisão de seguir a Cristo todos os dias e honrarmos o que Ele fez por nós, que Ele vai fazer aqui. A gente continua no próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe vocês. Um abraço.